Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e esse é o nosso compromisso, o nosso encontro de toda terça-feira, 6h30 da tarde. Dessa vez, Andrezão, é ao vivo, não é gravado não. Você que tem o hábito de acompanhar o nosso Olá Investidor, sabe que gravamos durante a semana as nossas conversas, todas as conversas voltadas para o mercado financeiro, para negócios, com um olhar para o empreendedorismo, mas hoje é diferente. Hoje é uma edição especial do nosso podcast, até por isso estamos ao vivo aqui na programação da TC News para falar de um produto que estamos divulgando já há algum tempo na nossa grade, na nossa emissora, que é o TC Consórcios. Existe a operação TC Seguros, dentro dela o braço de consórcio que nós escolhemos divulgar para você como um produto inicial aqui do braço TC Seguros. Então, primeiro, eu quero agradecer a você que durante toda essa jornada pegou o seu celular, apontou a câmera do seu aparelho para o QR Code. O Andrezão vai colocar no ar agora, ó, esse QR Code que tantas vezes nós falamos aqui, né, que você seria redirecionado para a aba consórcios, para um perfil. Você colocaria ali o seu perfil, né, dentro de um simulador, bem legal o simulador. Se por acaso você está nos assistindo e você não fez isso, eu vou mostrar agora como funciona esse simulador. Vai ser bem legal essa nossa experiência, mas primeiro eu queria agradecer a você que foi lá e testou. Você que clicou no link aqui, que está na nossa descrição durante, ó, mais de mês, muito mais de um mês, o link aí na descrição. Então, obrigado a você que testou o produto. A gente recebeu aqui vários feedbacks, vimos que uma galera fez o teste, apontou a câmera lá para o QR Code, clicou no link e hoje é um programa especial para tirar dúvida. Para você que fez o teste, para você que não fez, para você que eventualmente até já fechou algum consórcio, mas quer tirar uma dúvida, hoje é o dia certo, porque a gente vai conversar com um dos responsáveis pelo produto, que é o nosso Fernando Brito. Ele está aqui comigo nos estúdios da TC News e a nossa conversa vai começar aí nos próximos 30 segundos. Porque agora eu quero agradecer quem está com a gente no chat aqui do nosso YouTube, uma galera conectada. Pode tirar aí o QR Code, viu, Andrezão? Depois a gente coloca de novo. Vamos colocar esse QR Code várias vezes aqui ao longo dessa edição especial do Olá Investidor. Se você quiser testar o simulador, tem o link na descrição. Só clicar na descrição aí do nosso YouTube. São 4 links. O último, conheça mais TC Seguros. Clica lá, você vai para o formulário, você vai para o nosso simulador, tá bom? Quem está com a gente agora? No início do nosso Olá Investidor especial, Lucas Lago tá aqui. Vinizeira, suavidade total? Suavidade total, Lucas. Vamos nessa. Iraci Custódio, um abraço. O Fabiano Presoto também tá aqui. O Fábio e a Edna Canhone, direto de Minas Gerais, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência. Quem mais? Newton Francisco Pereira, Maurício Boldrini, Lucenir Rodrigues, todas essas pessoas no nosso chat. E quase 400 pessoas nos assistindo, nos ouvindo de maneira simultânea. Para conversar comigo, não. Hoje o dono da festa, quem vai tirar a dúvida aqui de todo mundo, é o nosso Fernando Brito. Seja bem-vindo, Brito, tudo bem? Vini, obrigado pelo bate-papo. Olha a responsabilidade, perguntas não tão difíceis, pessoal, para ir devagar. Então, muito obrigado, bate-papo. Obrigado por vocês ao vivo aqui acompanhando e depois também gravado. Tô super à vontade aqui, já tô de casa, né? Já é a segunda vez que a gente fala. Pois é, Brito. Então, tô super à disposição para tirar todas as dúvidas e fazer um bate-papo bem aberto, bem transparente, tentar ser o máximo próximo de vocês. E joguem as dúvidas no chat, podem jogar dúvidas aí mais capciosas, se for o caso. Se tiver ao meu alcance, eu tento responder da melhor maneira possível. Boa, boa, Brito. Ô, Brito, eu acho que é legal pra galera te conhecer também, porque o pessoal te vê aqui todos os dias na TC News, várias vezes por dia, né? Mas você grava um vídeo de 15, 20, 30 segundos. A galera não conhece a sua carreira, né, o trabalho que você faz, há quanto tempo você está no mercado. Acho que a melhor maneira da gente começar, né, essa troca de ideias aqui é o pessoal te conhecendo mais, porque no fim das contas, você é um dos principais responsáveis pelo produto de consórcios aqui do TC, desse braço de seguros que existe na empresa. Então pra galera falar assim, pô, é esse cara que vai me atender, é esse cara que treina a equipe, quem é você? Esse cara não sou eu, esse cara é você. Esse cara Brito. sou eu, será? Esse cara é você. Boa. Pessoal, então, prazer, meu nome é Fernando Brito, eu tô nesse mercado de seguros e mercado financeiro em paralelo, né, desde 2013, em mercado de seguros desde 2011, então lá se vão aí quase 15 anos, tô ficando velho, Vini, tô ficando velho. Tá nada, tá na flor da idade, tá bem demais. É, né? Você que diz. Então são quase 15 anos ali no mercado de seguros,
No mercado de consórcio, tem por volta de 7, 8 anos que eu estou focado um pouco mais nisso, mas também falando muito da parte de seguros. E acabou ficando... A gente tem operações no Brasil inteiro, né? A gente está olhando muito próximo o TC para poder ser um baita canal da gente trazer para os clientes operações interessantes. E eu costumo dizer, Vini, que a gente, cara, tem muito vendedor de consórcio na praça e a gente não quer ser vendedor, a gente quer ser entregador efetivamente de crédito. Então, o nosso maior diferencial ali é a entrega. Então, quando vocês verem a gente, né, na ponta, não sou apenas eu, né? Então, tem um time gigantesco por trás aqui, fazendo toda essa obra que a gente precisa fazer para entregar para o cliente as necessidades deles nos prazos solicitados, assim por diante, que a gente vai fazer um bate-papo logo mais sobre isso. Tem todo um time por trás que é super capacitado. Então, tem um time ali, tem pessoas no meu time que são contadores, só para poder fazer a parte contábil das empresas quando coloca consórcio na operação. E então a gente tem um background bem interessante, com bastante tempo de casa, apesar de não parecer tão velho. Eu tenho esse mercado aí por volta de 15 anos em seguros e em consórcio ali, 7, 8 anos já fazendo operações estruturadas e falando com diversos clientes. Legal, muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente, Brito. Inclusive já tem perguntas chegando e é isso aí, manda pra cá a sua dúvida. Daqui a pouco a gente vai ter um espaço, na verdade, vários espaços para você conversar junto com a gente. Sua dúvida, nossa prioridade, combinado? Ô Brito, meu pai, por exemplo, fez consórcio. Eu lembro de molequinho ver meu pai falando de consórcio. Não sabia nada de mercado financeiro, não sabia nada de dinheiro. E lembro lá de casa ouvir a palavra consórcio, consórcio, consórcio. Então, pra mim, né, tinha pra mim que assim, pô, isso aqui é bom, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Aí depois comecei a trabalhar no mercado financeiro, aqui principalmente, né, a audiência do TC é uma audiência formada por quem gosta do curtíssimo prazo, também temos investidores que olham o médio e longo prazo, mas acho que boa parte da nossa audiência faz trade. Sim. E aí essa galera, em geral, a sensação que eu tenho, assim, não é tão fã de consórcio, não. Quero saber quem tá com a razão, assim, sabe? É meu pai que fazia consórcio, fez, sei lá, uns 20 consórcios ao longo da vida, ou é a galera que olha assim e fala assim, consórcio eu não sei se é pra mim. Queria que você falasse um pouco sobre essa percepção que boa parte da nossa audiência tem sobre o produto, como sendo um produto ruim, Brito. Legal. Na verdade, não tem nem certo nem errado. Tem o que cabe pra você e o que é mais coerente pro que você busca. Qual o ponto hoje? Quando você fala, vou falar 3 palavrões, tá? Do nosso jargão. Opa, tá bom. No bom sentido, né? Antes das 10 não tem problema. Se você falar 3 palavrões mesmo, derrubar a nossa live. Não, aí já é demais. Pera aí, mas considerados palavrões. Já ia mandar um aqui. Cara, consórcio é um deles. Previdência privada, muitas vezes, pode ser um deles. E seguro de vida. Então, olha que 3 palavrões quando a gente olha, porque na maioria das vezes... falou 3 palavrões, então já ligam aqui. Calma. Diretor, calma. Não é palavrão literal, não. Então, são 3 produtos que são marginalizados no sentido da percepção. Então, o problema não é o produto. Muitas vezes é qual foi a relação que você teve com esse produto, qual foi a ponta que trouxe até você essa percepção, ou se você só conhece esse produto da boca de alguém que não deu certo, ou se você fez para ajudar alguém que tem uma meta para empurrar alguma coisa, para vender alguma coisa. Então, assim, muitas vezes o problema não é o produto. E principalmente no consórcio, eu entendo que o problema não é o produto. É alinhamento de expectativa mal feito. Se você tem um alinhamento de expectativa bem feito, você mostra se o projeto vai dar certo ou não de acordo com previsibilidades técnicas, entender a necessidade do cliente, você consegue ter percepção do seu pai. Que o consórcio é um baita de um produto de operação de curto, médio e longo prazo. Sim, consórcio pode ser para curto, médio e longo prazo, não apenas aquele cara que a gente chama de Zé Cotinha, né? Vou pagar a parcela para poder ter no longuíssimo prazo, até porque o consórcio ele é ótimo para quem quer para o longuíssimo prazo. Mas será que funciona para o cara que quer em 2 meses uma operação? Quer comprar uma casa, um terreno em 2 meses? Talvez funcione, a gente pode entrar em alguns detalhes nesse sentido. Mas eu acredito que também seja correta a percepção daquele camarada que passou por uma operação ruim, né? Porque eu costumo dizer que tem muito vendedor de consórcio, mas pouco entregador de crédito. Então a percepção dele pode ser de um papo que ele teve, de algum vendedor que vendeu as facilidades do mercado, mas que não entregou a realidade, não dificuldade, mas a realidade da entrega do crédito. Não tem almoço grátis, Vini. Eu não posso dizer para um cliente que ele vai contemplar em 6 meses por sorteio, porque a probabilidade técnica de acontecer, por exemplo, na Porto Seguro, que é um dos parceiros do TC Seguros, é 1 sobre 900. Porque são 900 participantes. Então, qual a probabilidade técnica disso acontecer? Não tem como prometer nada. Ela existe, mas é ínfima. Se eu não alinhar a expectativa,
não vai rolar. Então, muitas vezes, não é o problema o produto, mas sim a ponta que apresenta o produto para o cliente, alinhando a expectativa, muitas vezes, de maneira errada. Boa, Brito. E aí, eu acho que esse é um dos nossos diferenciais, né? Um dos diferenciais do produto. Vou pedir para o André compartilhar aqui a minha tela, por gentileza, Andrezão. Né? E já também, se for possível, será que dá para colocar aquele QR Code aí? Porque quando a pessoa pegar o celular dela e apontar para o QR Code, ou clicar no link que está aqui na descrição da nossa live, você vem para este formulário aqui, ó. Bem-vindo. Olá, por favor, preencha o formulário para ter acesso exclusivo ao material. Então são algumas questões rápidas, você vai colocar aqui o seu nome, você vai colocar seu sobrenome, vou fazer isso aqui rapidinho. Enquanto eu vou preenchendo, Brito, e o Andrezão vai deixar a minha tela aí no ar, então você vai acompanhar aqui eu preenchendo, eu já até fiz aqui, por isso que, não sei se na tela tá aparecendo, mas eu digito Vinícius, já aparece o nome para completar automaticamente, sim, porque eu já entrei, testei o simulador, achei muito legal. Aproveita e fala um pouco sobre isso. Talvez seja o maior diferencial do produto. A gente estava conversando nos bastidores. Você falou assim para mim, eu achei muito boa essa frase. Vini, consórcio é commodity. Exato. O diferencial não está aí. O diferencial está na maneira em que vamos apresentar o produto para o cliente do TC. E aí queria te ouvir sobre isso. Exatamente. Então, assim, porque primeiro, talvez desse um passo atrás, Vini, já vou entrar nisso que tem a ver também. Por que o consórcio está tão na mídia, né? Por que todo mundo fala de consórcio? Porque você tem uma correlação direta com o aumento da Selic. Você tem um aumento de juros no mercado. Você tem uma baixa adesão a crédito, né? A Caixa Econômica mudando a forma de liberação de crédito. Antes era mais fácil você conseguir crédito na Caixa, dava uma entrada muito menor. Hoje tem que dar uma entrada maior para conseguir entrar nesse crédito. São juros compostos. Então, naturalmente, o consórcio ele vem, dado que não tem juros, mas tem custo e tem taxas que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe para poder trazer para vocês a realidade de como ela é, você tem um efeito de todo mundo, ou a maioria das pessoas, procurarem um consórcio por ser um veículo, teoricamente, com o menor custo de aquisição do bem. Quando você tem esse efeito manada que a gente fala, né, que vai todo mundo para um direcionamento nesse sentido, você tem muitos vendedores de consórcio, mas poucos entregadores de consórcio, que não pode fazer promessas de contemplação. É inviável, é impraticável, você não tem bola de cristal para prever o futuro. Então você faz análise técnica olhando o passado, é igualzinho mercado financeiro. Eu não posso dizer para onde o papel vai, mas eu tenho uma tendência. Se eu tenho tendências de lances de X%, eu tenho que dar X mais 1 para tentar contemplar nos próximos meses. E esses estudos técnicos, poucas estruturas, poucos profissionais, eles atuam no mercado. Muitas vezes ele coloca a parcela é essa, a taxa de administração é essa, divide a taxa pelo prazo. Só que o cliente não está preocupado com a taxa ou a parcela, ele está preocupado com o projeto dele. Então, se um cliente chega para a gente e fala que quer uma operação em 6 meses de R$1 milhão, por exemplo, não faz sentido eu pegar esse cliente e colocar num grupo que está em formação, que está em um grupo novo. Porque eu não tenho o histórico desse grupo para saber qual o nível de lance que ele tem que ofertar para isso acontecer. Eu tenho que pegar grupos que já passaram pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, que já estão mais maduros, tenho mais grana no fundo comum, que é a parte que vai para ser distribuída o crédito para os consorciados que forem contemplados, tanto por sorteio quanto por lance, para fazer o estudo técnico dos últimos 5 meses, pelo menos. Qual foi o lance mínimo e lance máximo e quantas cotas contempladas? Porque aí você sabe mais ou menos qual tem que ser o valor do seu lance, com mais chance de ser contemplado. Eu vejo tendência. Entendi. E aí, nessa tendência, tem que considerar o crédito que o cliente quer ter líquido na mão dele ou para poder comprar um bem, o prazo que ele tem, a parcela que ele gostaria de pagar, o lance disponível que ele tem. Olha quantas variáveis se tem. E a gente tem que ter o mercado à disposição. Por isso que aqui no TC, a gente tem parcerias com as principais casas de consórcio. A gente tem por volta de 7 administradoras que são parceiros do TC. A Porto é uma delas. Então a gente fez, inclusive está em campanha a Porto, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso nesse QR Code. A gente deixou lá disponível todo mundo que tem interesse em adquirir uma cota de crédito de consórcio em condições interessantes por conta da campanha da Porto Seguro. Esse QR Code vai levar vocês para esse simulador. Agora, eu quero fazer algo para curto prazo, médio prazo, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses, 3 meses, 2 meses, é por ali? Não. Por ali vai ser condições de quê? Parcela com redutor e prazo para você pagar uma parcela que caiba no seu bolso, com condições específicas da campanha. São projetos estruturados, são necessidades de médio e curto prazo, não é por ali. Por isso que tem um fale com a gente ali, com os nossos especialistas, que você pode clicar lá, vai cair no nosso time vai fazer um mapeamento inicial para aí sim montar um estudo e desse estudo compartilhar com o cliente que tem interesse para saber qual é o melhor caminho. Às vezes não é nem a Porto Seguro o melhor caminho. Às vezes é o Santander, é o Itaú, é a Gazin.
é a Mafre. A gente tem vários parceiros no mercado, então cada necessidade tem que ter uma estratégia diferente. Eu não posso considerar que tudo é igual. Ô Brito, já tem várias perguntas chegando aqui. E se for difícil, não faz não, isso é pro final. Não, só pergunta fácil, Brito. Você manda bem. Olha, tem perguntas no WhatsApp também, então vou começar aqui pelo WhatsApp, DDD 21. Final do telefone 0092. Então a nossa telespectadora, pela foto aqui, não tem o nome, mandou boa tarde, como eu faço para participar aí com vocês ao vivo? Já está. Então quem quiser mandar mensagem também pelo WhatsApp, DDD 11, número 9, 3726 1318. Vou repetir, DDD 11, número 9, 3726 1318. Pode tirar o QR Code, Andrezão, pra galera ver melhor aqui o simulador. Enquanto o Brito falava, eu fui fazendo passo a passo aqui, muito fácil, preenchi meu nome, sobrenome, e-mail e celular, só isso, tá? Eu coloquei aqui o celular da TC News para fazer a simulação. Perfeito. Que é esse que eu falei agora para você. Qual? 11 9 3726 1318. Pode mandar mensagem para cá. Tem mensagens, perguntas chegando também. Então, para nossa telespectadora do Rio, já estou te vendo aqui no WhatsApp. Só mandar sua dúvida, tá bom? No YouTube, tem algumas perguntas aqui, ó. Primeiro, um abraço pro Maurício Boldrini, eu já tinha citado, menciono de novo. Ele nos acompanha de Porto Ferreira, interior de São Paulo. O Pedro Almeida, de Gonzaga, Minas Gerais. Marcelo Fernandes está aqui mandando boa noite para nós. O Humberto Prudêncio, que é membro do canal do TC. Dali Vinícius, consórcio só não é melhor que Petrobras. Aquele abraço. Ele tá comprado em Petrobras, o Humberto Prudêncio. Acho que desde que o papel tá R$18, alguma coisa assim. Tá ganhando uma grana em Petrobras. Bom, Humberto, o Alex André manda mensagem para nós. Ele falou o seguinte: Vini, tem uma dúvida pro Fernando Brito. A minha PJ compra uma cota de consórcio de imóveis, dá o lance e é contemplada. Até aí, beleza? Ele tem uma PJ, sim, pessoa jurídica, entrou num consórcio, pensou um consórcio de imóveis, deu um lance e foi contemplado. A minha PJ pode comprar um imóvel da minha pessoa física? Baita pergunta. No consórcio? Baita Boa pergunta, hein? Obrigado, Alex. É um Alex André. Né? Alex André. Obrigado, Alex. Super pergunta ali, ótima para se colocar ali. Bela deixa até pra gente. Vamos lá. Sim, é possível, mas tem alguns pontos de atenção, tá? Dependendo da administradora, você não pode ter mais do que 50% do equity. Porque pode ser considerado capital de giro. Então tem algumas pegadinhas que o mercado fala que é fácil se fazer, mas na verdade você tem alguns entraves. Então, no caso aqui, ele não poderia na pessoa física ter mais de 50% do imóvel? Não, vamos lá. Imagina que ele é dono da PJ, ele tem uma empresa, pode ser uma holding, pode ser uma ele não pode empresa ter operacional. Mais de 50% da PJ, entendi. Exatamente, o equity dele tem que ser abaixo de 50. Entendi. Tem administradora que é abaixo de 20, tem um terço, então cada uma tem uma regra. Entendi. Por exemplo, até ano passado, se eu não me engano, a Porto Seguro fazia esse tipo de operação. E aí eles não fazem mais desde, se não me engano, no final do ano passado, de comprar da PFPJ, porque pode ser levantamento de capital de giro. Então você vai ter administradoras que ainda fazem esse movimento e tem administradoras que não fazem esse movimento. É importante só entender essa questão, mas é possível sim, tem alguns detalhes que precisam ser olhados e aí é muito uma conversa tete a tete, para saber como é que é a construção dessa PJ, se faz sentido, se não faz. Mas, por exemplo, entendo que é para levantamento de capital a pergunta dele, né? Eu posso dar exemplos reais que a gente teve aqui. A gente pegou uma operação, tentando ser bem sucinto, um cliente que tinha, e aí eu vou falar um pouco agora para empresários, tá, Vini? Tá bom. O cliente, ele tem qual o problema do empresário hoje? O crédito está escasso e caro. E quando você pega um capital de giro no banco, você tem taxas mais altas e no máximo 60 meses para poder parcelar aquele capital de giro. Então você fica com a parcela lá em cima e aquilo entra no teu endividamento da empresa, afetando o que? O teu valuation da operação. Então a tua empresa poderia valer muito mais se ela tivesse mais leve quanto à questão de dívida. Quando a gente faz um consórcio, o consórcio ele não é considerado uma dívida. Ele entra na parte de investimento. Então você deixa uma linha de crédito mais leve para um APJ do que se ele fosse pegar capital de giro. O consórcio ele tem um prazo de 200 meses, um grupo novo. Mas se a gente fosse fazer uma operação para contemplação mais de curto prazo, o prazo pós-contemplação ficaria na casa de 130 meses. Estou falando ali de 11 anos. 10, 11 anos, para poder pagar ainda. Seguinte cenário. O cliente veio com uma demanda, ele tinha 3 terrenos na pessoa física, tá? Ele era sócio minoritário da operação. Esses terrenos ele não ia usar no curto prazo. E a gente fez o movimento da empresa fazer um consórcio de 10 milhões de reais. O primeiro terreno dele era de 7 milhões, era 7, 13 e 20.
Fizemos a primeira tranche. 10 milhões foi um consórcio, usamos 30% do crédito como lance para aumentar o percentual e ser contemplado ali no período mais rápido. Depois eu trago um caso real, que seria bacana o pessoal ver isso na prática. E ele botou mais uma grana do bolso, se eu não me engano foi 2,5 milhões aproximadamente, 2 milhões e 200, 2 milhões e meio, para poder contemplar 7 milhões na operação. Isso tem uns 2 anos, tá? A gente fez um movimento para contemplar, para que a empresa tivesse uma carta de crédito contemplada pelo lance no valor de 7 milhões, não 10, porque 3 foi dado de lance, então abate do crédito, e a empresa poder comprar o imóvel, que seria esse terreno, dele na pessoa física. E ele é sócio da empresa minoritário. A física dele vai receber a liquidez de 7 milhões, vai pagar imposto de renda de ganho de capital, possivelmente se ele não mobilizar isso em 6 meses. E ele vai pegar esses 7 milhões e vai fazer um aporte de capital na empresa. E com esse aporte de capital na empresa, ele vai quitar a dívida de capital de giro que ele tinha no banco, na casa de 400 mil reais mês. E ele assumiu uma dívida de 90 mil mês, para 120 meses. A gente acabou de pegar um patrimônio que estava travado, sem liquidez. Que é o terreno. Que é o terreno, na física. Comprou através da jurídica. O dinheiro entrou na física. Ele fez um aporte de capital. Matou a dívida de curto prazo, que faltavam 48 parcelas de 400. Estava sufocando demais o caixa dele. E alongou essa dívida para longo prazo para 10 anos, através da parcela de consórcio, que caiu para 90 mil. Então, assim, é uma engenharia financeira que é feita, mas eu não posso dizer que vai ser garantido. Porque tudo depende do projeto, do prazo, do caixa, da liquidez, se é possível essa movimentação ou não, se o terreno está alienado ou se não é, se é um terreno, se é uma fazenda que tem gado, então é diferente, enfim. Tem uma série de coisas que a gente tem que analisar e por isso que eu falei que não sou apenas eu. Tem um time junto com a gente aqui, muito capacitado, muito técnico, para poder fazer essas análises minuciosas. E está à disposição de vocês para tirar dúvida. Então, Alex, foi Alex, né? É o Alex. Muito obrigado pela pergunta. Deu a oportunidade de a gente trazer um case aqui na Bem prática. legal. Eu queria trazer mais cases também, então vão me lembrando aqui, casos que vocês querem botar na mesa, fiquem super à vontade. Boa! O Alexandre tá aqui falando sobre esse assunto também. Karen Veloso, Posso elogiando dizer uma você, coisa? Brito. Pode. Karen Veloso é minha esposa, então se ela elogiar demais, sabe que é nepotismo. né? Ah, elogio de parente não vale aqui, Então, Karen, Só pode- elogio de quem não é parente. É isso aí. Mas o like vale do parente também, É viu, isso. Karen? Deixa o like aí. Um abraço. O Alex falou o seguinte, olha, entendi, preciso falar com os especialistas grato. Então, no caso do Alex André, para falar com os especialistas, porque eu vim aqui, ó, na simulação, mas dá pra gente voltar, tá bom? Não, Posso- ali mesmo. Clica no WhatsApp. Ah, tem Na sua tem- tela. Ah, aqui, ó. então não é tem. o time TC Seguros, Pronto, meu ó, jovem. não tem erro. Só É clicar isso. aqui, ó, falar Dúvidas com o frequentes, especialista. ou falar exato. Se clicar aí, vai direto pro WhatsApp. do Mesmo time. se você for para o simulador, que eu gosto muito, eu quero fazer essa simulação aqui para o nosso público. Puxa, mas na verdade agora eu fiquei com uma dúvida. Só clicar aqui, ó, no ícone aqui que tem o WhatsApp. Deixa eu melhorar aqui a imagem, tá vendo? Ó? Fica no canto da tela. Você tá aqui no simulador, no canto direito inferior da tela tem o ícone do WhatsApp. Clicou lá, aí tem as dúvidas frequentes, mas vai lá, clique em falar com o especialista. No horário comercial você vai conseguir falar com a galera, você vai colocar seu nome, celular, e-mail aqui, entrar em contato, o pessoal vai entrar em contato com você. É isso. Certo, Brito? Exato, vai pegar um primeiro filtro para saber qual é a necessidade inicial e já marcar a reunião com o nosso especialista, o nosso time. E for o caso, também falar, ó, eu estava ao vivo no TC News, Boa. eu vi você falando e eu quero falar com você. Aí. Cara, se botar isso, fala aí, o Vini Custódio falou que é pra você me atender. Eu dou um jeito e faço um bate-papo com vocês Ô, ainda essa louco. semana. Que moral aí, Eu o nosso tento travar a Fernando minha Brito. agenda, não, é pra quem tá aqui. Pra quem tá É pra quem assistindo. tá no ao vivo. Boa, boa. Fica gravado depois, mas vale pra quem tá no ao vivo. Se alguém não gravado, falar, ó, vi gravado. Seja honesto que o Brito É dá um isso. jeito na agenda Boa. dele. Ô, Brito, a galera no WhatsApp tá perguntando o seguinte, e é claro, né, que a gente vai conversar com alguém. Me parece que, por exemplo, o Alex André, ele já manja um pouco mais de consórcio. E a gente está conversando com pessoas nos mais diferentes níveis e todas as perguntas são bem-vindas. Tem perguntas chegando para o seguinte, eu vou fazer parte de um grupo de consórcio. Esse grupo tem sempre necessariamente a mesma quantidade de pessoas ou tem grupos maiores e grupos menores? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem grupos de todos os tamanhos, tá? Você tem grupos de tamanhos diferentes por categorias. Então você pega Carro ali e moto. automóvel, tem um Entendi. prazo. Por que tem prazos diferentes e pessoas diferentes, quantidade de pessoas diferentes? Primeira dica que eu vou dar para vocês. Peguem a quantidade máxima de participantes e dividam pelo prazo do grupo. Você vai ter uma noção de quantas contemplações o grupo tem que ter.
quando eu entro num consórcio, eu sei quantas pessoas estão no mesmo grupo que eu. Você sabe qual é o máximo de participantes que são permitidos naquele grupo. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo da Porto Seguro. Para imóvel, são 900 participantes. Mas você tem ali administradoras, eu não vou citar o nome, mas que tem 9.999. Entendi. Então você tem de tudo que é tamanho, 10 vezes mais do que essa. Entendi. Se a tua estratégia, por exemplo, é entrar nesse link, que esse link é para operação de longo prazo, tá, Vini? É pagar a parcela, aproveitar a condição ali de pagar uma parcela menor até a contemplação. Eu vou entrar num grupo que tenha a menor quantidade de pessoas possíveis para aumentar a minha chance de contemplação por sorteio. Então não faz sentido entrar num grupo com 5.000 participantes. Se eu estou visualizando apenas o sorteio. Mas, se eu tenho um projeto para contemplação no curto prazo, eu não estou preocupado com quantos participantes, porque eu vou fazer um estudo de contemplação rápida e isso não impacta. Então, temos grupos de todos os tamanhos, tem grupo de automóvel de 50 meses, tem grupos de 120 meses para automóvel, e você tem participantes de 400 participantes até 2.000, 3.000 participantes. Entendi. Então, vai variar muito uma casa para outra, mas é importante saber sim. E não quer dizer que são 900 participantes, por exemplo, na Porto Seguro, que eu terei 900 participantes. Porque como que eu faço um projeto de entrega de crédito no curto prazo? Pegando grupos que já estão em andamento. E para conseguir entrar num grupo em andamento, eu tenho que ter desistentes. Eu tenho que ter pessoas que não compraram aquela cota para poder ter vaga. Então, todo grupo que tem vaga quer dizer que o grupo não tem 900 participantes. Ele pode chegar a 900 participantes. Mas não tá Ele ali. pode ter 700. Então, a chance de ser contemplado por sorteio aumenta, porque é 1 sobre 700 e não 1 sobre 900. Legal. Boa. E aí, só para você que tá chegando agora aqui, a gente tá com uma audiência muito fiel, né? Cerca de 300 pessoas nos acompanhando ao vivo. Os 300, os espartanos. A galera tá aqui firme e forte. Obrigado aí pela sua audiência. Porque o Brito falou no começo, mas vai aparecer de novo aí o QR Code, tem link na descrição. Mas aí é uma parceria, né, do TC Seguros aqui, do time do Brito com a Porto, que é esse simulador que eu tô aqui. Então só para você explicar de novo o que é essa parceria, tem vários parceiros, o Brito citou diversos nomes aqui de instituições financeiras, mas essa em específico é com a Porto Seguro, né, Brito? Perfeito. Essa é a campanha da Porto Seguro, vai até o dia 22, inclusive, tá? Que tem redutor de parcela mais agressivo. Nessas condições, a Porto Seguro propicia pra gente taxas interessantes. Ele é um simulador que dentro desse mesmo simulador é interessante, que é diferente do mercado, tá, Vini? Qual o grande diferencial desse simulador? Você consegue projetar projetos fica estranho, mas você consegue visualizar projetos. Tá. Quando você vai para o mercado fazer uma simulação, e na maioria dos locais, você bota o valor do crédito da cota. Então eu tenho cotas de 50 mil até 150 mil. Mas eu queria uma de 400. Você não pode, porque não tem esse valor. Aqui não. A gente focou no projeto. Qual é o valor do seu projeto? Vamos simular então? Vamos para a prática. Um imóvel. Legal. Meu projeto aqui é um imóvel. Eu já tenho um valor em mente desse imóvel? Tenho. Tá aqui, sim. Pessoa física? Sim. Perfeito. Qual que é o valor? 1.200.000 reais. Tô fazendo de verdade, hein? 1.200. 1.200. E aí, só para te ajudar, o que você pode fazer com essa 1.200. carta de crédito de 1.200 para imóvel? Você pode comprar um imóvel, você pode construir, você pode reformar, você pode substituir um financiamento. Olha quanta coisa. Pô. Não tem só que comprar o bem. Eu já fui pensando só em comprar aqui. Mas pode muito mais. Você mudar de ideia no meio do caminho. Se eventualmente você comprou um imóvel de 800 mil, sobraram 400. Você pode reformar. O imóvel que eu comprei. Não precisa ser um imóvel de 1.200 direto. Boa. Eu pus 1.200 aqui. Perfeito. Vou simular. Simulando. Ele bota rapidamente ali. Vou colocar aqui de novo. Meu nome, Vinícius, meu e-mail. Vou pôr aqui, ó, vinicius.pereira@tc.com.br. Esse é o meu e-mail. O telefone aqui da TC News, é bom que eu já até divulgo de novo, 93726-1318. Até o final do bate-papo eu vou gravar esse telefone. Visualizar aqui, ó. Isso aqui que tá aparecendo para mim, isso não é números aleatórios, isso de fato é o simulador trabalhando. Exatamente, essa inteligência que a gente colocou ali, e o grande diferencial é que na própria Porto Seguro, a gente consegue dar para você opções de estratégias dentro dessa operação. Por exemplo, da esquerda para a direita, pode ver que todos lá em cima têm um prazo de 240 meses. Tá. E esse é o primeiro diferencial da campanha, tá? As cotas, os grupos da Porto Seguro para imóvel, até então, eram apenas de 200 meses. Só que eles estenderam isso, mais 40 meses, e isso faz com que a parcela reduza ainda mais, para quem está olhando para o pagamento mensal
das parcelas. Qual o grande diferencial de cada uma dessas colunas? Tá logo ali, ó, cotas, a quantidade de cotas. Quanto mais para a esquerda, mais cotas eu tenho. Aham. Então, se eu tenho mais cotas, Ó, 12, eu tenho 7, 12, 4 e 2. Exatamente. Então, qual o diferencial? Por que eu escolheria um e não escolheria outro? Tem pontos positivos e pontos não tão positivos nos 4, tá? Eu vou trazer primeiro os pontos positivos, Tá bom? tá? Pontos positivos da primeira coluna, da coluna com 12 cotas. Lembra que eu falei que tem no máximo 900 participantes? Sim. Se você der um zoom e for ali num pouquinho do rodapé, Aqui, ó. isso, ele vai dizer a quantidade de participantes. Isso aqui, ó, 900. 900, tá ali. Então, 900 Ó. participantes, legal. Se eu tenho 2 cotas, uma cota, isso é uma chance. Se eu tenho 12 cotas, eu aumento a minha probabilidade, elas não se somam, gente, vai ser 1 sobre 900, 12 vezes. Só que eu aumento as vezes que eu participo daquele sorteio. Sim, tem menos gente. Tem menos gente concorrendo contra mim. Isso. Então eu participo mais vezes dessa operação de sorteio. Se é algo para longo prazo, eu olho que eu quero aumentar a minha probabilidade técnica de conseguir as contemplações no tempo sem ofertar lance. Você vai ser sorteado. Eu tendo a eu tendo a ter um sorteio mais rápido do que se tivesse uma cota. A ideia é que você fala assim, eu vou aumentar a minha chance. É aumentar a chance de ser sorteado. Exato. E não ter que dar um lance para antecipar essa contemplação. Eu só pagaria a parcela e quando for contemplado, eu tenho o crédito disponível e agora eu tenho mais 11 cotas a contemplar. Entendi. Né? E eu deixo essa cota contemplada ali. Ali aonde, Vini? Você sabe responder? Não, mas você me ajuda. Quando contempla e não utiliza, vai para um fundo DI. Vai pro fundo DI. Exato. Então, olha só. Se você der novamente um zoom, Ainda, ali no rodapé, ainda nesse aqui que tem 12. Vamos pegar nesse, depois vai ser mais rápido para a gente poder finalizar. Tá bom. Olha o índice de atualização. A média entre IPCA e INCC. Ok? Então, a cada 12 IPCA meses... é inflação, INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Exato. Soma simples, divisão simples, média simples. Soma os Tá. dois, divide por 2, vai ser a média, tá? Mas eles não são correlatos? Não necessariamente. Às vezes ele pode explodir para um lado e para o outro. Na pandemia foi um caso desse. Explodiram para lados diferentes. Nesse caso, eu tenho ali um índice de parcela e cobertura, ou seja, de 1.200.000, os dois vão entrar na mesma base. INCC e IPCA média simples, ele entra na parcela e ele entra no crédito. Quando eu contemplo, ao contemplar, a minha parcela continua nessa base da média simples dos dois. Só que o meu crédito tende a rodar CDI. Aqui eu ganho um spread real de taxa. Eu ganho um spread real de base, porque eu não coloquei 1.200.000 para ter 1.200.000 rendendo. Eu paguei minhas parcelas e quando contemplei, esse dinheiro está rendendo até eu utilizar. E esse é o bacana frente a um financiamento. No financiamento, você já tem que ter o bem. Já tem que ter negociação em andamento para poder chegar lá, pegar o dinheiro do banco e pagar aqueles juros exorbitantes por 420 meses. Aqui não. Aqui você não tem a obrigação de utilizar o crédito quando contempla. Eu posso deixar esse crédito parado rendendo o E DI. você tá rendendo o crédito alavancado, porque você pagou muito menos do que você tem. Então ele já é muito mais do que você colocou de dinheiro, você ganha spread de base. Ele está rendendo numa taxa superior à média, na tendência, né, do IPCA e o INCC. A tua correção de parcela é uma vez por ano. E aqui, como é um fundo DI, todo dia tem rentabilidade. Sim. E você fica líquido, porque a força de comprar um imóvel com um consórcio é a mesma de comprar à vista. Porque eu tenho essa carteira, depois dessa carteira de crédito. Exato. Então, assim, a partir do momento que eu fui sorteado, ou dei o lance, fui contemplado, eu tenho, na minha simulação que eu fiz aqui, eu tenho 1.200.000. Então, eu vou comprar um imóvel, custa 900.000. Como você vai pagar? Eu posso falar, vou pagar à vista. Exato. Porque eu tenho essa grana. Exatamente. Então, o poder de barganha seu aumenta. Ele é, de fato, comprar no Pix. Né? A diferença é que tem todo o trâmite ali de entrega, mas não tem o que parcelar. O cliente vai receber, o vendedor vai receber na cabeça vista. essa grana. Exatamente. Agora, o Brito, você tinha falado da promoção da Porto, né? Sim. Aqui tem o valor das parcelas. Então, vou pegar da esquerda para a direita, essa aqui que tem 12 cotas ainda, que a gente utilizou essa aqui para falar mais, né? Tem um prazo de 240 meses, qual que é o valor do crédito? R$1.200.000, parcela R$4.668,75. Aqui já aparece o valor com desconto, não? Aqui já é o valor da parcela que ele paga
pré-contemplação, já com o redutor de parcela. Legal. E aí eu falei da parte boa, né? Que eu falei que ia falar da parte boa, que era aumentar a probabilidade matemática Sim. de ser contemplado no tempo, pagando com redutor de parcela. Qual é a parte que não tem almoço grátis? Né? Como que a conta fecha na operação? Você pode dar um zoom, por favor, na taxa? De administração? Isso, Natasha não é uma pessoa, Natasha de administração. Eu falei Natasha. Essa seria a minha próxima pergunta. Porque leigo que sou, quero fugir de taxas. Então eu já pensei assim, falei, aqui no primeiro exemplo, a taxa é 22,5. No segundo, 20,5. No terceiro, da esquerda para a direita, 18,5. E no último aqui, 17%. Eu que não sou bobo nem nada, ia falar assim, Brito, eu vou nessa de 17. Por que todo mundo não vai na de 17? Ou, na verdade, todo mundo vai? Por que tem essa diferença de taxa aqui, Brito? Porque aqui está a sua escolha. Você quer taxa baixa ou quer aumento de probabilidade técnica de contemplação? Ah, entendi. Só tem duas na mesa agora. Boa pergunta não tem agora, 12. hein? Entendi. Não tem certo e errado. Tem o coerente com você. Entendi. Não, aí tem que pensar bem o que você quer, né? Porque se eu falo assim, não, posso ser contemplado, assim, não tô com pressa e tal, vai na taxa menor. Sim. Quando que eu faria um, quando que eu faria outro? Boa. Aí facilita. Facilita a vida. Boa. Vamos lá. Se eu não tô preocupado com o prazo, eu vou pagar a parcela e eu espero contemplar, até para, olha só, vou dar um bizu aqui de trade, tá? De flipar mercado, que pode ser algo interessante para vocês que estão ouvindo a gente. Eu aceitaria carregar uma taxa de 22, porque qual é a diferença? São 5%. Óbvio, é muita coisa. Sim. Faz um favor? Claro. Calculadora. Divide 5% por 240 meses. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá bastante coisa. Deixa eu pegar no outro PC aqui, calculadora. 240 dividido por 5? Não, ao contrário. 5 dividido por 240. Dividido por 240. Vamos lá. Dá 0,02. Exato. Eu tô falando de 2%. 2%. É muita coisa. Dá diferença. Assim, dá diferença boa. Ali tá a diferença. O ponto é, se eu contemplo, vamos supor que eu tenho 12 cotas, eu tenho 240 meses, eu vou considerar que, sei lá, passaram 2 anos. Eu contemplei uma das cotas, tá? Tá bom. Vamos supor que eu contemplei ali uma cota de 100 mil, porque são 12 cotas, 100 mil vai dar 1.200.000 que você colocou. Sim. Você sabia, Vini, que tem gente que é tão apressada que não quer esperar a sua contemplação, que aceita comprar cotas contempladas para antecipar o movimento? Eu imagino. Mas isso aí seria uma espécie de mercado secundário ou não? Acabamos de fazer uma carteira de alocação em imóveis através do consórcio com diluição de taxa para quando eu contemplar, eu colocar essa cota disponível ao mercado para quem está com pressa. E aí, se eu paguei 20 mil reais, por exemplo, eu consigo vender essa cota por 35, 40 mil. Temos clientes que optam por essa estratégia para ter 12 cotas e não 2 cotas, porque ele tende a contemplar mais no curto prazo por sorteio, porque ele tem mais oportunidades. Ele quer ser contemplado mais do que uma vez. Ele quer, conforme ele contempla, ele vende a mercado e ele faz uma flipagem da operação. Nossa, tem muita gente fazendo isso? Tem uma galera com a gente. Me chama nessa aí. Eu vou dar um exemplo real, tá? Grupo de médicos, 6 médicos, cada um fez 5 cotas, tá? Qual é a regra do consórcio? Você não pode ter mais do que 10% do grupo, tudo bem? Então eu não posso ter mais do que na física 90 cotas, nesse caso de 900. Né? Então a gente pegou esses 6 médicos, tá? Já tem clínicas, mas eles querem diversificar o business deles. Cada um pegou 50 cotas, são 300 cotas num grupo de quantos? De 900. Eu tô dizendo que eles têm 1/3 do grupo. Nossa, é bastante. 1/3. A cada 3 assembleias ele contempla uma. Na proporcionalidade, né? Se eu tenho 1/3, a cada 3 assembleias eu contemplo uma. Qual foi o caminho que eles fizeram? Vamos fazer um grupo quase que restrito entre a gente, que nós temos aqui 1/3 desse grupo. Todo mundo vai pagar de maneira igual. E conforme for contemplando as cotas, a gente vai vendendo isso ao mercado e embolsando lucro. Ô, louco, hein? Exato. Boa ideia. Fizeram um clube imobiliário. E os caras são médicos. Os caras são médicos.
Porque eles queriam diversificar e falaram, cara, aqui tem oportunidade, porque todo mundo agora, como a Selic está alta, tem crédito mais dificultado, as pessoas continuam com a pressa de comprar o bem. E o consórcio acaba sendo um pouco mais barato. E se ele conseguir deixar disponível cotas contempladas, a pessoa vai preferir dar para ele o dinheiro da entrada, não vai amortizar necessariamente o que ela deve, porque parte tem um lucro dele, mas são juros simples para frente, não são juros compostos. Qual é a vantagem da pessoa que compra a cota contemplada? É você pagar um juros menor. E tem o dinheiro de imediato, você não tem aquela imprevisibilidade do consórcio de não sei quando vai acontecer. Será que vai demorar 6 meses ou não? Se a galera que tá nos ouvindo falar assim, putz, eu tenho interesse em comprar essa cota aí premiada, dá pra te procurar e você ajuda nesse meio campo também? Sim, aqui no TC a gente tem operações estruturadas, tanto para contemplar cotas, quanto para cotas contempladas. Bom, e muitas vezes, dependendo da operação, eu quero uma operação de 5 milhões, 2 milhões, enfim, depende do valor. No período X de tempo, chegou nesse período X, não foi por algum motivo conseguido o crédito, a gente redia a diferença com cotas contempladas. Então o projeto ele é entregue. Pô, é legal, hein, pessoal? Ó, o QR Code tá aí. Por meio desse QR Code, você consegue cair nesse simulador que eu tô aqui. Eu falei um tempão, você não acreditou. Todo programa eu falo aqui, testa o simulador. Eu mesmo já tinha testado. Eu tinha colocado 800 mil no teste que eu fiz. Agora eu coloquei 1.200. Tô mais ambicioso aqui. E aí você pode testar também. E sempre, em qualquer momento do simulador, vai ter aqui o ícone do WhatsApp. Então você vai clicar aqui, você vai conversar com alguém do time do Fernando, mas se você falar que você estava ao vivo no Olá Investidor, estava acompanhando a gente e que você quer conversar com o Fernando Brito, mostra o Fernando Brito, Andrezão. Você vai conversar com o Fernando Brito, tá bom? A agenda do homem é concorrida. Mas se você falar, tava lá com o Vini Custódio, fiquei acompanhando, pô, era terça-feira, 7 da noite, eu quero falar com o Brito, eu gostei do jeito que o Brito explica. O Brito vai te atender. Tem como que é o trabalho do Fernando Brito? Tem uma simulação aqui que a gente fez, né, Brito, que você me mandou, que eu quero compartilhar. Sim. Mas antes, só pra gente finalizar essa página aqui, eu escolhi aqui, esse aqui, ó, 240 meses, 12 cotas. Tá bom. Vou pagar uma taxa de administração maior, mas tenho mais chance também de ser contemplado. Clique aqui, escolher. Aí vem para essa última página aqui. O que é isso aqui, Brito? Me ajuda a entender. Isso já são as composições de cotas. Ah, tá. As 12 cotas, pode ver que cada um tem um valor. Sim. Porque a nossa IA já faz as Só que a inteligência artificial Exatamente. Trabalhando. Ela já faz as composições do que o cliente precisa de acordo com cada crédito diferente. Até porque, para que você consiga, eventualmente, ter créditos distintos e ter estratégias distintas. Por exemplo, passou 30 meses, contemplei 3, 4 cotas, mudei de ideia, agora eu quero comprar meu bem, não quero mais esperar a contemplação por sorteio. A gente faz um estudo agora de refazer essa estrutura dentro do grupo para saber quanto de lance tem que dar. Para começar a ofertar ofertar lances e para poder antecipar esse movimento de cotas não contempladas. Então ali já vem a composição técnica, não são 12 cotas de 100, a gente já faz de propósito, de fato, para pegar de todos os níveis, da menor cota até a maior cota. Pode ver que tem, se eu não me engano, a de baixo é 140. Peraí que eu vou descer aqui, ó, para nossa audiência ver junto, ó. Tá aqui. Olha lá, ó. Eu peguei da menor cota, 70, até a maior cota, 140, para diversificar, inclusive, valores nessa operação. Mas dá para ser 12 cotas de 100? Não teria problema nenhum. A gente pode fazer isso também, mas a IA já aparece com essa composição, tá? E aqui, se você descer mais um pouquinho, ele já dá um resumo do que foi colocado, grupo novo. Então eu não sei qual é o nome do grupo, porque está em formação. Entendi. Esse grupo, quando bater ali 900 participantes, já tem a primeira assembleia para poder participar, e aí sim já começam os sorteios e os lances e assim por diante. Muito legal, muito legal. Então é esse simulador que está aí à sua disposição. Vini, quanto você pagou para fazer todas essas simulações? Nada, não paguei absolutamente nada. Você pode testar. Ô Vini, estou assistindo pelo celular, como que eu vou apontar a câmera para o QR Code se eu estou usando o meu celular? Aí você vai clicar na descrição que está aqui embaixo do vídeo, tem o vídeo, tem o título do vídeo, embaixo tem lá, ver mais, clica lá. Você vai ver 4 links, tem um link que está escrito TC Seguros. Você vai clicar em TC Seguros, você vem aqui para esse simulador também. Beleza? Olha, quero mostrar para você que está aí do outro lado o que é o trabalho do nosso Fernando Brito. Quando você conversar com o Brito, a gente colocou um nome aqui... Fictício. Marília. Exato. Poderia ser João, José, Rubens, qualquer nome. Para o Brito explicar como é o trabalho dele.
Então, Brito, vamos lá. O que a gente está vendo aqui agora? Reta final da sua participação. Foi muito legal. Ih, tem mais perguntas chegando. Peraí, deixa eu fazer umas perguntas aqui. E aí depois a gente vem para o simulador. Estouramos tudo que é horário, mas é por um bom motivo. O Marcos está aqui participando junto com a gente. Aliás, primeiro um abraço para Maria Cecília. A Cecília está aqui. Um abraço, viu, Cecília? Obrigado pela sua audiência. E o Marcos diz o seguinte: gosto de carros antigos. Existe algum consórcio para esse tipo de bem? Uma pergunta bem específica. Bem específica. Geralmente você tem que botar em alienação veículos até 8 anos da sua constituição. Tá? Acima disso, não é permitido. Que você pode fazer uma garantia substitutiva. Ou seja, você faz a compra de um consórcio para a compra de um veículo, compra esse veículo teoricamente mais antigo e bota como garantia um carro mais novo que tem até 8 anos de vida. Pronto. Então dá para fazer. Dá para fazer, mas não é esse bem que vai ficar como garantia. É um outro carro que não esteja alienado que fica na operação no lugar desse bem que é mais antigo. Fechado. Deu para entender, Marcos? Qualquer dúvida, é só clicar no link aí, falar com o especialista, você vai conseguir conversar com o Fernando. Um abraço pro Alexandre Périco, a Vanderleia tá aqui mandando mensagens para nós, muito, muito obrigado. Gustavo Muniz, muito interessante, meu pai tá aqui. Parabéns, Brito, muito boa sua explicação, mais um pouco, você boleta meu pai aí, faz o homem... Dr. Newton, depois a gente fala. Essa eu faço questão de falar com ele. Esse eu faço questão de falar. Do consórcio. Rafael Matos, considerando que o consórcio é uma compra planejada, qual a estratégia mais eficaz para um participante ser contemplado rapidamente, sem comprometer sua saúde financeira a longo prazo? Muito obrigado pela pergunta, Rafael Matos. Vou fazer a pergunta de novo aqui, Brito. O Rafa escreve: considerando que o consórcio é uma compra planejada, qual é a estratégia mais eficaz para um participante ser contemplado de maneira rápida, mas sem comprometer a sua saúde financeira de longo prazo? Boa, eu acho que até o que a gente apresentar responde essa pergunta. O que a gente tá na tela aqui. Exato, porque então, é exatamente Rafa, esse caso. Presta atenção aí. Vamos na prática então, Rafael. Boa. Tá aqui, ó, na tela. Você vai falando, eu vou mostrando. Imagina, aqui. Pode descer um pouquinho, pode descer. Sim. Décima. Aí, boa. Aqui, ó. Ótimo. Deixa eu aproximar. Qual foi a demanda desse cliente que a gente criou aqui? Inclusive, não sabendo, mas captei sua mensagem. Você simulou 850 mil lá atrás antes. Foi 800 mil. Agora eu coloquei 1 milhão e 200. Aqui então, tá 1 milhão e 215? Ali tá 850 mil de crédito liberado. A última linha azul, tá vendo? Aonde? Deixa eu ver. A última linha azul que tá aí embaixo. Aqui, ó. Crédito liberado. Aqui, exatamente. 850. Foi o primeiro valor que eu coloquei. Então, a gente montou uma operação para buscar a entrega deste crédito de 850 mil nos próximos 4 meses. Mas o consórcio não é para longuíssimo prazo? Também. Ele é para curtíssimo prazo? Sim, com cota contemplada. E para curto prazo? 4 meses é super curto prazo para o consórcio. Só que eu vou dividir com vocês agora qual é o nosso racional financeiro. A gente nunca vai garantir para o cliente que essa estratégia vai dar certo, mas a gente vai compartilhar com o cliente qual foi o racional utilizado. E se ele fizer sentido para esse cliente, se ele julgar que faz sentido o nosso racional, a gente segue. Então, por que a gente pegou um crédito superior ao que o cliente precisava? Porque a gente utilizou o lance embutido, que é pegar parte do próprio crédito para aumentar o seu percentual de lance. Por isso que a gente pegou mais do que 850. Por isso que aqui tá 1 milhão e 215. Exatamente. Entendi. Eu peguei esse excedente. Mas eu não vou pagar taxa em cima disso? Sim. E vai ficar mais caro? Sim. Mas eu estou visando o menor desembolso possível. Porque eu não quero que esse cliente, o cliente não quer descapitalizar. Ele quer comprar sem pagar nada, mas não tem como pagar nada. Ele tem que pagar alguma coisa. Então, nessa operação para 4 meses, eu tenho que dar um lance super competitivo. E esse lance super competitivo está ali embaixo, 60,84, e você vai ver o porquê disso, tá? Vamos bater linha a linha, só para a gente poder descer aqui nos pontos, tá? Vai ser tipo de pessoa física, a contratação, ok? Prazo total, olha, não são 240 meses. 178. 178. Porque aqui eu tenho histórico desse lance, histórico desse grupo, para saber quanto que está contemplando, qual o percentual mínimo, máximo e assim por diante. Eu tenho um redutor de parcela de 25%. Tá? Até a contemplação eu pago não 100% da parcela, eu pago com redutor, assim como no nosso simulador. Sim. As 12 parcelas iniciais têm um valor de R$8.000. Por que tem uma diferença das demais que são 6 mil? Porque existe uma taxa de adesão. Se você descer ali, por favor. Desce. Aí. Taxas do grupo.
você tem uma taxa de adesão de 2%, que você pode pagar à vista em 5 vezes ou em 12, a gente botou em 12 para o cliente. A taxa administrativa, ó, 17%, diluída no prazo, e um fundo de reserva de 0,5%. Então, taxas totais, 19,5%. Esses 2%, nas 12 primeiras, é a diferença dos 8 mil com adesão. E depois desses 12 meses, 6 mil. Exatamente. Tá bom? Ali é o retrato da contratação inicial, mas até agora eu não falei dela para o cliente de estratégia financeira. Agora que entra a estratégia, tá, pessoal? Vamos lá, para a oferta do lance. O percentual de lance que eu tenho que buscar é um superior ao histórico do grupo. Concorda? Sim. Você olhou pro histórico do grupo, né? Para quem tá agora entendendo sobre consórcio, igual eu, aprendendo junto comigo. Falou, então olha, né? Se olhar pro histórico, quais são os lances contemplados? Os lances estão dentro dessa região, nesse valor. Aí você vai voltar com o cliente e vai falar, cliente, tem que ser nesse valor aqui, certo? Vamos mostrar na tela? Bora. Desce um pouquinho, você vai ver o histórico. Cadê? Desce. Aí. Aqui? Histórico de lance. Dá um zoom ali. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Boa. Tá aí, ó. Novembro, dezembro, janeiro. Olha só, são 3 informações super relevantes. Menor lance, 60% em novembro. Maior lance, 62,10%. E olha quantas cotas contempladas, fora o sorteio, tá? Ali é só a cota que foi contemplada por oferta de lance. Não é só uma, não, no mês? Obrigação é uma por sorteio. Se eu continuar com um saldo no grupo, se o grupo... Vai indo. Achei que era uma só. Não, uma por sorteio. As outras é por quem ofertar o maior lance. Entendi. Enquanto mais lance eu ofertar, teoricamente, maior é a minha chance de contemplar. Nesse caso, em novembro, foram 4, depois 3, 4 e 7. Então já mostra no grupo que eu tenho uma saúde financeira desse grupo, a qual ele me libera bastante crédito. Legal. Existem grupos que só contemplam por sorteio. Por quê? Porque ele não tem saldo ainda. Então não adianta fazer uma operação de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não vai. Você não tem histórico. Não adianta. Não faz o menor sentido. Entendi. Tá? Então eu pego, primeiro, a quantidade de cotas que está ali. Tudo bem? Sim. Eu pego o maior lance, menor lance e olho para o histórico dele. Qual foi a nossa estratégia, Vini? Dá um toquinho para a direita e sobe para a direita, para lá de cá. Para cá, para cá? E isso, sobe um pouquinho na tela. Lá do lado do 1.200, só para você aqui, ver ó. um número que tá lá. Do lado do 1.200, bota ali, tá vendo o número 3? Aham. São Aqui, a quantidade de cotas que a gente pegou para esse estudo. Então, entendi. Eu peguei 3 cotas, não peguei uma cota de 1.200. Eu peguei 3 cotas de 400 e alguma coisa para poder fazer esse estudo. Agora, volta lá embaixo. Aqui, ó. Eu peguei 3 cotas. Eu estou dando um lance de 60,84% todos os meses, ok? Que tá entre 60 e 62,10. Em novembro, mas olha dezembro, 49, depois 60,80, depois 50,58. Quer dizer, pô, você tá dando um baita de um lance. Eu tô dando um lance para minimamente contemplar uma cota por mês pelos próximos 3 meses. Meu prazo são 4 meses. Mas talvez eu contemple até antes. Legal. Essa é a viabilidade financeira que a gente encontra. E é a partir daqui que a gente encontra para saber se faz sentido ou não. Agora, o cliente não tem liquidez. O cliente quer 850 mil, mas só tem 200 para dar de lance. Cara, o consórcio não é para ele. Para curto prazo, não. E pode ser que a pessoa ligue para você, fale com você, você vai fazer esse estudo e vai falar, meu amigo, não é para você. Não é viável. Porque se eu te vender esse consórcio aqui, você vai me xingar depois, que você não vai ser contemplado. Eu não vou te entregar. A gente não tá aqui para ver... Pessoal, a gente não tá aqui, parece jargão, a gente não tá aqui para vender consórcio, gente. A gente tá para entregar crédito. Se você tem um planejamento de curto prazo, médio prazo, não adianta pagar a parcela apenas. Você tem que olhar a viabilidade da operação. Nessa operação, a gente está pegando de recursos próprios. Então, o próprio cliente vai ter que dar 504 mil do bolso. Ele pode comprar à vista? Pode. Mas ele não queria se descapitalizar porque a Selic tá alta. Ele pega 500 mil... dinheiro deixa rendendo aí. Deixa 350 rendendo. Porra. E ele pega 364 do próprio crédito. E é por isso que ele sai de 1.200 para 850. Uhum. E olha qual é a parcela pós-contemplação. Depois que ele contempla, ele pode escolher. Ele mantém o maior prazo possível reduzindo a parcela. Então, ó, primeira opção, contemplação no quarto mês, nova parcela 4.010 e o prazo de 133 meses. 11 anos que eu tinha falado lá. Sim. É aquela operação. Ou ele pode, não, eu quero continuar pagando a minha parcela. Ela saiu de 6 mil para 8 mil. Por quê? Porque lá eu tô com 25 de redutor, lembra? Lembro. Então ele volta para ser 100% e só 5 anos. 67 meses. Então o cliente escolhe. Ele quer manter uma parcela mais alta, mas quer reduzir o prazo? É com ele. E qual é o custo do dinheiro desse cliente, Vini? Tá ali, ó. A 7. 0,51% ao mês. Aonde? Tá aí embaixo. Deixa eu ver. Entre aí, ó. 7 sem indexador. Tá entre taxas do grupo e demonstrativo de taxas. 7 sem indexador. Esse é o custo da operação sem o indexador. É falácia da minha parte se eu pegasse,
Faz um favor. Claro. 19,5% são as taxas totais, tá vendo ali? Sim. Divide por 178, por favor. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar 19,5. Isso, que são as taxas totais. Opa, 19,5. Dividir por 178. Opa, peraí que tá dando bug aqui. 19,5 dividido por 178, que é o prazo que tem. 178. Vamos ver. Não, 178, direto. Não é 1,78 não. Peraí. Vai direto, que são 178 meses. 178. Exato. Deu quanto? 0,10. 0,10. 0,10. Muito mais baixo do que 0,51, né? É. Taxa de vendedor. Porque ele não fez a taxa real pós-contemplação. Qual é a taxa que você paga versus o crédito que você toma? Sim. Todo mundo que vai te vender consórcio vai pegar a taxa de administração e dividir pelo prazo. Se for diferente disso, o cara já é fora da curva. Porque essa é a média. O cara pega a taxa, divide pelo prazo e fala que esse é o custo da operação. Não é. O custo da operação vem do fator quanto de taxas eu pago. É aí que a galera começa a ficar puta. Dividido pela minha alavancagem. Quanto que ele pegou de dinheiro? 850? Não. Ele pegou 350, Vini. Porque ele teve que botar 504 do bolso. Que já era dele. Exato. Então eu pego 19,5% dos 1.200, eu acho o custo, e eu pego os 350, eu divido um pelo outro. E divido pelo prazo. É assim que a gente trabalha com o mercado financeiro. É chegando na taxa o mais próximo da vírgula o possível. Além disso, você vai ter um indexador, que é o somatório do INCC mais o IPCA. Se eu botar 0,5%, eu estou falando de 1% ao mês, 12% ao ano. A Selic está quanto? 14,25. Então é mais fácil ele fazer um consórcio, não descapitalizar tudo, porque o custo de oportunidade dele vai ser alto. Ele pode deixar o dinheiro rendendo. Sem dúvida. Legal essas contas, hein? Olha, e ainda aqui tem informações importantes que o Brito fez questão de colocar. E todo esse material, todo esse estudo pode estar aí à sua disposição se você conversar com o nosso Fernando Brito. E mais de uma hora, a conversa era para durar 40 minutos, 45, já estamos batendo uma hora aqui. Foi bom, não sei se é bom. E tem mais perguntas chegando. Então vou fazer as últimas perguntas. Se você tem alguma dúvida, aproveita, agora é a chance, manda para cá a sua mensagem, tá bom? O Andrezão foi bem, colocou aí o QR Code. No QR Code você vai cair nesse simulador aqui, ó. Aí você escolhe simule agora, fale com o especialista, consórcio em 1 minuto. Eu escolhi o simule agora, caí aqui nessa simulação que eu fiz ao vivo para você. DDD 14. Final do telefone 9909, é o Leandro. O Leandro participa com a gente aqui da TC News há muito tempo. Participante recorrente. Ele fala o seguinte, obrigado, hein, Leandro, pela audiência. Vini, a Porto faz essa intermediação de compra e venda da carta contemplada, que o Brito falou há pouco? Sabia que a galera ia gostar dessa história da carta contemplada. A Porto faz esse meio campo, essa intermediação da compra e venda da carta contemplada, é a dúvida do Leandro. Tá bom. Não, geralmente ela tem um parceiro que faz, mas a gente aqui do TC, a gente tem canais de distribuição, a gente tem fornecedores que a gente vai ao mercado das duas pontas. Tanto para o cliente que ele deseja comprar uma cota contemplada, porque não tem prazo, ele quer o mais rápido possível bem. Então a gente vai ao mercado, faz a melhor cotação e devolve para o cliente a entrada e parcelas. Quanto ao contrário, o cliente contemplou a cota, quer vender essa cota, a gente faz a cotação inversa. Essas empresas comprarem essas cotas e a gente passa para o cliente, mas a Porto em si, ela não faz essa intermediação. Ou ela usa um terceiro, ou você pode utilizar o próprio TC Seguros aqui no TC Consórcios, porque a gente tem 4 ou 5 parceiros diferentes. A gente faz a melhor cotação para você, tanto de entrada quanto de compra. Obrigado. O Wagner tá aqui elogiando, gostou da conversa. Obrigado ao Wagner, ao Rafa que tinha feito a pergunta antes, ao Leandro, DDD 14, que mandou agora a dúvida dele também. Brito, eu quero te agradecer. Acabamos que tomamos mais tempo da sua agenda do que era a expectativa, mas foi muito bom. Acho que deu para ir bem além daquilo que a gente fala aqui no dia a dia dos programas ao vivo, a correria do mercado. Deu para tirar a dúvida da galera que ficou com a gente até 7h30 da noite desta terça-feira. Então, muito obrigado, Brito. Parabéns pelo trabalho e tomara que a gente dê ainda mais trabalho com a galera entrando aí no link, mandando mensagens para você e para todo o seu time. Tamo junto, Brito. Obrigado, Vini. Obrigado, pessoal. Se precisar, a TC Seguros está super à disposição de vocês. Muito, muito legal. Foi uma chance tanto, hein, Andrezão? Da gente falar um pouco mais, um pouco melhor a respeito do consórcio que nós aqui dentro do TC, que o braço TC Seguros, pensou para a audiência da TC News, para quem já é cliente do TC também e que eventualmente pode se interessar por esse produto. Eu quero agradecer e muito a sua audiência. Olha, eu nem pedi tantos likes assim e conseguimos muitos likes. Estamos chegando perto de 2.500 likes na nossa transmissão aqui. Então, obrigado a você que está do outro lado da tela, que ficou com a gente até agora. Amanhã, você já sabe, 7 horas da manhã,
tem a nossa Cami Nascimento aqui, com o Esquenta do Mercado, 8 horas, manhã TC News, Léo Levati, Cami Nascimento, todo o time. O Almoção de Negócios vem meio-dia, eu, a nossa Sandra, o Lucas Wood Pescador, depois fechando a conta Gabriel Medina, a nossa Carol Souza, a Mari Bueno também aqui, a Mari Bruno junto com o nosso Gabriel Medina, no Tarde TC News. Certo? A gente espera a sua audiência amanhã. Muito obrigado por hoje. Até a próxima. Tchau.